Oi, hoje a pergunta tem um tom triste. O que podemos fazer quando perdemos a nossa parceira de leituras? Bom, pessoal, acho que todo mundo concorda comigo, principalmente vocês que estão aqui dentro de um canal de literatura no YouTube. Sim, nós que gostamos de ler alguma coisa, praticamos um ato completamente independente, solitário, né? Uma dedicação exclusiva a um texto proposto por um autor, seja uma obra ficcional ou uma obra não ficcional, como um ensaio, por exemplo, quem sabe até um texto técnico. Não importa, de qualquer maneira, a gente está sempre fazendo uma dedicação àquela proposta ali daquele autor de uma maneira bem fiel. A gente não consegue trair, digamos assim, o autor. A gente não consegue enganar. Não o autor, na verdade, a gente não consegue se enganar. Porque quando estamos ali dedicando a leitura de um certo capítulo do livro, de repente a gente percebe, peraí, o que havia mesmo escrito ali no parágrafo anterior, ou que estava no começo dessa página, simplesmente a gente percebe quando a nossa concentração sumiu. Ou seja, o ato da leitura é realmente uma dedicação completamente apaixonada daquele ato, daquele conhecimento, daquela escrita proposta, então, por aquele determinado autor que você está se dedicando. Não há como você permitir uma interferência, porque justamente qualquer coisa, mesmo um desvio de pensamento, você se perde na leitura, você se autodenuncia, você não consegue se enganar. Não, eu estou lendo. Não, você não está lendo, você percebe imediatamente quando você se desconectou ali daquela escrita. Então, claro, sempre é um ato solitário o ato da leitura. Não tem como você fazer coletivamente uma leitura. E você pode até estar dentro com mais outras pessoas, por exemplo, uma sala de aula, né? Está lá toda a sua turma lendo o mesmo texto. Mas não, sempre é um bando de gente completamente solitária fazendo aquela leitura. Não há uma leitura coletiva. Não tem como. E claro, né? O grande momento da leitura é justamente por ser, e não tem como não ser um ato solitário, você fazer um crescimento do seu pensamento, porque é uma aventura que você não tem como ser influenciado por ninguém ali, enquanto você está lendo o texto. Claro, depois você pode ser influenciado, mas no ato da leitura em si, você está completamente dependente do seu pensamento, dos seus rigores de raciocínio. E é por isso que o ato da leitura é um engrandecimento pessoal. Todo mundo que lê, pratica a leitura, consegue se desenvolver mentalmente, conseguir fazer um bom raciocínio sobre aquela história em si, mas a partir dela você projetar outras coisas. Você tem conhecimento a partir da leitura, não tem como, né? Simplesmente você lê alguma coisa, você começa a ficar um pouquinho mais, digamos, sábio, só para tentar resumir numa palavra só, a sua transformação, justamente porque você está se dedicando a você mesmo. Claro que como você pode se conectar às outras pessoas? Bom, aí entra a questão de você ter um parceiro pós-leitura, porque durante a leitura não há, é impossível. Mas realmente depois que você termina de fazer a leitura de um livro, você pode comentar com alguém. E aí que entra então a figura dos parceiros de leitura. E entra a questão que eu quero propor aqui no Páginas em Branco, que é justamente o que a gente faz quando a gente perde uma parceria de leitura. Aquela pessoa que a gente divide as ideias, porque naquela você sempre esteve isolado durante todo o momento da leitura. Você chega a uma conclusão a respeito daquele texto específico, mas quando você começa a trocar ideias com uma pessoa, com o seu amigo de leitura, você acaba descobrindo, eu não pensei nisso que você acabou de dizer a respeito daquele personagem. Ou uma outra sacada relacionada àquela narrativa. A troca de experiências engrandece, aí deixa de ser um engrandecimento solitário, mas passa a ser coletivo, porque uma pessoa vai ajudando a outra. Se tiver mais outras pessoas no ato da leitura também, pós-leitura, né? Sim, as coisas vão se multiplicando e fica uma amálgama de ideias ou de interpretações que pode transformar numa outra coisa muito mais grandiosa, com certeza. Ninguém sai prejudicado de um debate a respeito de uma obra literária, com certeza. Mas o problema aqui, a gente pode perder alguns parceiros. Simplesmente, às vezes, a pessoa muda
de endereço, vai para outro lugar, você quebra uma amizade, nunca mais consegue conversar. Mas, no meu caso, infelizmente, eu perdi a minha parceira de leitura porque, infelizmente, a minha parceira, a minha mãe, faleceu. Há cerca de 15 dias, foi no último mês agora de agosto, dia 31, ela após uma situação que é difícil a gente ainda considerar que isso pode acontecer, ela simplesmente foi fazer um exame e acabou tendo uma coisa inesperada lá que ela acabou falecendo 2 semanas depois que ela começou o procedimento. Na verdade foi um absurdo, mas por enquanto vamos deixar isso de lado. O que importa aqui é discutir a pessoa que a gente perde, às vezes inesperadamente. Quando perder um parceiro dessa forma, simplesmente porque a gente não vai conseguir mais falar com ela, é muito mais doloroso do que apenas uma certa distância. Você pode ter parceiros de leitura que às vezes nem moram na mesma cidade que você, o mesmo país. Você pode ter infinitos parceiros de leitura, mas uma pessoa tão próxima como eu tinha da minha mãe, isso com certeza é mais doloroso, é mais difícil de explicar, é difícil de acostumar, com certeza, né? Eu ainda não precisei terminar um livro e não ter ela para conversar do meu lado, mas eu tive muitos momentos que agora já começo a me arrepender de não ter feito isso. Isso porque a minha mãe, na verdade, vocês conhecem bastante. Eu tenho um quadro aqui dentro do Mantar de Livros que também ficou bastante conhecido, que é A Melhor Idade para Ler, onde eu dividia justamente a apresentação de uma resenha de algum livro, na ideia específica de mostrar para vocês ou incentivar pessoas que você conhece, que têm alguma certa idade avançada, justamente curtir esse ato da leitura. Então eu combinava com ela da gente ler alguma publicação e depois que a gente terminasse, justamente a gente faria o debate de ideias, sem qualquer pretensão, claro, nesse vídeo, nessa série, A Melhor Idade para Ler, de fazer um rigor, né, literário, não tem coisa aqui das escolas literárias, não, é apenas um bate-papo informal de uma pessoa que, depois de muitos anos, voltou a fazer as leituras de livros escolhidos ao acaso, sem nenhuma pretensão. E foram sim vídeos divertidos. Vou até mostrar para vocês um pedacinho do que foi um desses vídeos que eu vou escolher aí para mostrar para vocês. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar então aqui são os livros de infantis, né? Vou pegar aqui o conjunto que temos aqui, aí você vai mostrando pro pessoal, porque afinal de contas a estrela é ela, não sou eu aqui, né? Quais são os livros? Hoje a minha estrela brilhou mais que a sua. Primeiro foi Memórias de Emília, né? Do Monteiro Lobato? De Monteiro Lobato, né? Esse aqui eu comecei a ler por causa de sair muito e médicos, né? Então senti vontade de começar a ler alguns livros para passar o tempo, né? Porque é muito triste ficar esperando lá sem ter nada que fazer, né? Aí depois... Na verdade, deixa eu explicar pro pessoal, né? Você começou a ler primeiro, foi Caçados de Pedrinho, você também leu O Menino do Dedo... Do Dedo Verde. Dedo Verde, do Maurice Duron. Isso foi lá no ano 2019, né? Isso aqui foi o que veio logo a seguir, né? Logo a seguir, você está fazendo uma certa leitura de tudo que tem do Monteiro Lobato, né? Tô tentando fazer tudo, é bastante ainda, né? Quero ler os romances dele, né? Aí tem o... Esse aqui foi bem no comecinho do ano, né? Que eu lembro, foi, isso foi no comecinho do ano, né? É Billy com limão verde na mão. Pode mostrar pro pessoal ali. Eles Não, é o gostam contrário. de ver. Na verdade, essa capa é legal porque ela vai abrindo o nome do livro. Tá? Verdade, né? É bacana. Billy com limão verde na mão, do Décio Pignatari. Isso aqui é um livro de poemas, né? Você gosta de poema? Gosto, né? Até faço, né? Mas faz. faço alguma. Não sei Seu se filho poetisa também. Pois é, né? Não sei se é tão... Vou ter, assim, sucesso igual os livros de poema dos nossos poetas, né? Mas eu gosto. E gostei desse daqui também, muito bom. Você lembra como é que é a história da Billy? E essa é a minha parceira de leitura, a minha mãe, que foi embora. Nunca mais vou ter ela aqui por perto, sentadinha do meu lado, tentando
lembrar de algumas coisas que ela lembrava ali. Ela fazia anotações, até agora estava mexendo nas coisas dela, encontrei um caderninho que ela fazia anotações de várias coisas, principalmente quando ela leu os contos da Clarice Lispector. Ela pegava cada conto, anotava bastante. Depois, quando a gente fez o vídeo, ela nem lembrava, para falar a verdade, né? Mas era o jeitinho dela, né? E eu sempre quis deixar ela falar bastante, claro, eu provocava ela com alguns assuntos, mas a ideia do vídeo, dessa série Melhor Idade para ela, é justamente descobrir o que uma pessoa com a idade que ela tinha, né, o que ela pensava a respeito daquelas determinadas histórias. Uma visão, claro, completamente diferente da minha, mas naquela coisa que eu comentei no começo do vídeo, a gente consegue inventar ou encontrar, né, conexões diferentes do que a gente possuía antes, independentemente. O tal do engrandecimento para você juntar uma ideia de uma pessoa com a outra. Com a minha mãe, eu conseguia fazer isso nessas observações que ela fazia, do jeitinho que ela fazia, que se encaixava no meu jeito também, na minha visão, que também não era nada completamente uma análise. Não, não era. Eu também sempre faço análises pretensiosas por aqui também. Enfim, era isso. Mas eu comentei, né, que eu me arrependo de não ter feito alguns vídeos, é justamente porque, olha só, eu tenho 4 vídeos, 4 livros aqui que ela fez a leitura completa dos livros e eu não terminei a leitura de nenhum desses livros aqui. Por exemplo, A Chave do Tamanho, de Monteiro Lobato, que ela gostou, ela já havia lido, inclusive, outro livro que eu nem tinha marcado para ler, mas ela leu As Memórias de Emília. Ela também falou que era interessante, ela gostava disso aqui. Eu sempre falava, ela queria dizer alguma coisa a respeito da história. Eu falava, não, fala não, porque senão vira spoiler. Preciso ler. E A Chave do Tamanho eu li 3 vezes, porque eu começava a ler, parava e não terminava a leitura. E eu queria ter a ideia completa do livro na memória para poder gerar o vídeo, porque tem umas situações interessantes aqui da história. O jeito, né, de narrar do Monteiro Lobato. Mas eu fui enrolando durante anos, e acho que 2 anos, e acabei não fazendo a leitura completa. Outro livro que ela leu também, O Hobbit. Uma literatura muito mais difícil, mas também infanto-juvenil, mas muito mais complicada, né? Ela reclamava que eu quase não lembro mais e você não lê. Eu não sabia que essa pequena dificuldade lá daquela época geraria uma situação onde a gente nunca mais vai comentar a respeito dessa história. Quando eu finalmente ler, né? Outro livro que ela leu também, e eu parei na metade, Cai o Pano, de Agatha Christie. Também. Eu não sei qual é a opinião dela a respeito dessa história. Eu nunca vou saber se ela se divertiu ou não, do jeito que até metade eu já fiz a leitura. É difícil a gente ficar nessa situação. E agora o último, Poliana. Eu comecei a finalmente ler Poliana, fiquei adiando também, ela já tinha terminado a leitura completa há um bom tempo. Eu comecei a ler enquanto ela estava na cama do hospital, sentindo muita dor. E especificamente essa história, né, que tem o jogo do contente da Poliana, né? Não sei se você já conhece esse livro, mas a Poliana é uma personagem super interessante, super otimista. Ela criou esse jogo do contente, na verdade foi o pai dela que criou, mas enfim, não importa. Ela sabia tirar de todas as dificuldades da vida o lado positivo. Eu tá lendo exatamente essa história do lado da minha mãe, que estava sofrendo ali na cama, tinha um peso que eu ficava me perguntando, será que eu preciso fazer o jogo do contente nessa situação onde nós dois estávamos? Ela sentindo dor, eu estava lendo, ela sentia dor. Eu pegava na mão dela, eu parava a leitura para confortar ela um pouquinho. Eu não queria pensar, claro, na possibilidade que talvez fosse melhor ela partir para não ficar sentindo dor. Necessariamente eu não senti, ou não queria pensar exatamente essa resolução do jogo do contente. Entende? Depois, eu não sei se eu tenho necessidade agora de pensar assim como o jogo do contente. Talvez sim. Passou 2 semanas, eu já estou um pouco mais, entre muitas aspas, começando a me acostumar.
com a ausência dela, mas para o ato da leitura, para o ato de a gente trocar figurinhas a respeito de tudo que a gente leu, qualquer um dos livros, isso é insubstituível. Não tem outra pessoa, não tem ela, né? Na verdade, mesmo que eu possa ter um novo parceiro de leituras, não é a mesma coisa, porque a graça minha era entender a opinião dela a respeito dessas mesmas obras que eu tinha feito a leitura também. Não é insubstituível, na verdade. Talvez um pouco respondendo a minha própria pergunta aqui do vídeo. O que fazer? Simplesmente não tem solução, a gente não tem como substituir. Sim, é possível substituir, mas nunca vai ser a mesma coisa. Principalmente porque talvez tenha um motivo que fez com que ela, ou depois, se interessasse pela leitura e depois pudesse participar desse quadro, né, que era a melhor idade para ler. Alguns anos atrás, acho que foi 3 anos atrás, eu comecei a leitura, né, fiz uma leitura comentada, né, gerei 13 vídeos de Os Miseráveis, de Victor Hugo, um livro enorme, 1.500 páginas. Eu falei que ia fazer a leitura do livro e simplesmente um dia ela disse que também ia ler. Eu duvidei. Na verdade, naquele momento, naqueles anos atrás, havia um contexto de uma breve separação entre nós. Por um motivo que eu não consigo lembrar direito, eu havia me distanciado um pouquinho dela. Eu estava magoado com ela, justamente em coisas que a gente queria se unir. Ela reclamava durante um tempo, anos atrás, que ela se sentia sozinha aqui em casa. Então a gente constituiu algumas formas de ficarmos juntos. E uma delas era ver coisas sérias na TV, mas por algum motivo ou outro isso não deu certo e eu fiquei muito magoado porque eu estava me dedicando àquilo e ela, sem querer, não percebeu que ela estava quebrando até o combinado. E ela talvez não tenha percebido que eu me magoei, mas eu, digamos, fechei a cara e por aí vai. Enfim, sem querer explicar detalhes, porque às vezes eu nem sei quais são os detalhes totais, mas ela, na sua forma de ser a mãe, ela tentou achar um jeitinho de consertar aquele problema. Ela nunca declarou isso para mim, eu também nunca disse para ela que eu assim entendi o que ela fez. O que ela fez foi enfrentar exatamente essas 1.500 páginas desse livro que é difícil de ser lido. Eu duvidei dela, falei, acho que você não vai conseguir, né? Ela não tinha obrigação nenhuma, né? Eu tinha para tocar os vídeos aqui no canal, mas eu achava que simplesmente ela não ia conseguir. Mas ela conseguiu. O que foi muito bacana. A gente também fez lá dentro do A Melhor Idade para Ler exatamente a avaliação aqui desse livro. E foi o primeiro vídeo? Agora eu nem lembro. Mas eu vou deixar para vocês aqui, vocês darem uma olhada o que ela falou a respeito aqui dessas aventuras de Jean Valjean, Fantine, Cosette e demais personagens sensacionais que existem por aqui. E uns dias atrás eu estava já pensando em fazer esse vídeo aqui, querendo mostrar justamente o motivo de ela ter se importado bastante com essa leitura e me veio a ideia, uma coisa que eu não tinha percebido quando eu fiz as minhas resenhas, capítulo a capítulo desse livro, depois a resenha completa do geral, e mais ainda também quando eu fiz a resenha junto com ela, uma coisa, um detalhe que talvez seja muito importante, que muitas vezes talvez as pessoas não entendam, que é justamente porque todo mundo gosta dessa obra. O que ela tem de especial? Sim, muitos leitores podem encontrar vários motivos, várias críticas literárias podem dar outros tantas explicações, mas eu, nos últimos dias, talvez pela perda, sei lá, eu comecei a compreender que talvez o que faz mais com que os leitores não larguem essa leitura, e é uma leitura difícil, existem várias passagens onde você lê com o olho fechado, sabe aquele esquema que você... Aí sim, você finge que está lendo, mas porque está chato, não porque você está esquecendo, é porque você não consegue esquecer que está chato. Existem vários momentos assim nessa obra, mas o motivo que eu percebi agora, que faz com que todo mundo
vá até o fim nessa aventura aqui é justamente por dois pontos que está completamente na história, talvez não fique evidente, mas existe muito o amor materno e o amor paterno nessa história. Tudo que acontece por aqui diz respeito a esses dois pontos motivadores, na verdade, da experiência de todos os personagens aqui presentes, de todas as misérias que ele vive. Por que eles conseguem passar por tanta miséria? Por causa disso, simplesmente por causa do amor materno, por causa do amor paterno. Se não houvesse isso nessa história, nós, leitores, talvez a gente não terminasse de fazer essa leitura. Então, se ela se envolveu nesse desafio aqui para tentar consertar aquela situação conflituosa que nós dois tínhamos, e ela nunca declarou, eu também nunca declarei, e eu nunca vou poder declarar para ela, nunca vou poder perguntar para ela, era isso mesmo? Você quis se reconectar comigo de uma forma perfeita para aquela época? Eu estava no grande desafio, ela topou, ela foi atrás e venceu. Ela passou pelas 1500 páginas tranquilamente. E a última coisa que eu quero dizer a respeito da minha mãe aqui é que também ela parou de fazer muitas leituras aqui no canal. Se eu atrasei todos esses livros aqui que eu mostrei para vocês, ela também deixou de fazer outras leituras, mas fez todas as leituras desses aqui, mas porque ela tinha uma grande dedicação que eu também sempre incentivei ela a fazer. Ela tinha o seu próprio canal, que era um canal de fazer bonecas. Sim, minha mãe era uma grande bonequeira, foi costureira durante muito tempo, quando era jovem, mas ela nunca perdeu aquela vontade de fazer bonequinhos. Ela desde pequena fazia bonecas e depois de um certo tempo, anos depois, claro, ela já começou a fazer bonecas. Ela parou durante quase 10 anos de fazer bonecas e nos últimos anos ela tinha voltado essa paixão por ela, né, de fazer bonecas. E eu finalmente consegui convencer ela a abrir um canal aqui no YouTube que se chama Maria Ateliê de Mimos. Também vou deixar o link aqui para vocês conhecerem alguns dos vídeos dela. E ela simplesmente adorou a ideia. Ela ficou completamente apaixonada aí sim por fazer para os espectadores dos vídeos dela justamente as suas bonequinhas. Essa aqui é a Peralta, é o nosso xodó, né? Era a nossa mascote também no canal. Eu sempre ajudei ela no canal, fazendo as gravações, editando os vídeos, colocando no ar, porque ela não entendia nada disso. Mas ela fazia a sua arte, que era fazer as bonecas e graciosamente fazer os vestidinhos das bonecas. Eu simplesmente fiquei apaixonado quando um dia mostrou para mim a Peralta e eu falei, essa aqui ela nunca vai poder ser dispensada. Ela fez várias bonecas que foram para crianças, né, com as suas roupinhas sempre muito caprichadas e bem feitas, mas a Peralta nunca ia sair de perto da gente. Outro xodó que ela teve também nos últimos dias, nos últimos meses na verdade, né, foi fazer o boneco do Jesus, né. Ela se achava não à altura de fazer a representação de Jesus, mas quando ela terminou eu também falei, caramba, é sensacional, e ela também tinha um xodó enorme por esse boneco aqui. Ela fez vários bonecos desse para crianças, mas para mim, para sempre, a lembrança da minha mãe vai ser com a Peralta. Infelizmente também ela não consegue falar comigo a respeito dos livros. Ela não pode ler. Então, respondendo a pergunta, o que a gente faz quando a gente perde nosso parceiro de leitura? Não sei. Se vocês tiverem uma ideia, nos comentários do vídeo aqui, é isso. Tchau.